Boa tarde, meus amados. Meu nome é Valmir Hensley Quaresma. Sou esposo da Mary e temos duas filhas, a Chelsea, 11 anos, e Ashley, 9 anos. Sou pastor batista, hoje pastoreio na Igreja Batista Caraguá, na cidade de Caraguatatuba, São Paulo. Estou criando esse canal, Valmir Hensley Quaresma, ou Valmir Quaresma, para divulgação de mensagens, estudos, de apologética, e quero com isso encorajar os amados a servirem o Senhor da melhor maneira possível e gastar a sua vida em prol do reino de Deus. Eu quero agradecer a todos, né? Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero neste momento estar gravando aqui uma breve reflexão, já que nós estamos vivendo nesses dias, nesta semana, a semana da Páscoa, né? E é um grande feito a morte e ressurreição de Cristo, porque nele nós temos todas as profecias ali cumpridas, nele nós temos a nossa redenção, né? E aqui no livro de Isaías no capítulo 52, versículo 13, nós temos esta passagem que 52, 13, 53, o capítulo 53, esta passagem que fala sobre o servo sofredor, né? Fala de Jesus, o servo sofredor, e o cumprimento nele de todas as profecias messiânicas, né? Na sua encarnação, na sua crucificação, na sua ressurreição, e ainda faz alusão ao futuro reinado dele, o reino milenar, né? Então esse texto ele vai dizer assim, versículo 13: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Esses versículos finais aqui do capítulo 52 de Isaías, o profeta Isaías, muitos séculos antes da vinda do Messias, já profetizava esses dias, né, que se cumpriu na nossa era, com a encarnação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, né, vindo a plenitude dos tempos. Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse texto e o capítulo 53 nos mostra aqui de maneira incontestável que Deus é o autor das Escrituras, e Jesus Cristo é o cumprimento das profecias messiânicas, né? Então temos em Jesus o cumprimento. O texto final aqui do capítulo 52, ele diz que o meu servo procederá com prudência ou com sabedoria, será exaltado, elevado e muito sublime. Isso já fazendo menção ao futuro reinado de Cristo, né? Lá em Filipenses fala sobre essa exaltação também, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, né? E o texto continua nos dizendo: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, né? Mais do que todo outro qualquer, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, né? Está dizendo que Isaías olhando lá na frente a crucificação do Senhor Jesus, né? E vendo, profetizando o estado desumano a que ele seria levado àquela cruz, a morte excruciante que ele sofreria em favor de pecadores, né? Diz que o seu aspecto estava muito desfigurado, né? Esse é o relato que Isaías
nos dá, né? Que muitos iam ficar admirados, versículo 15, assim causará admiração às nações, os reis da terra fecharão a sua boca, né? Então, nós vemos assim o relato dessa morte tão brutal, desse sofrimento tão brutal que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário. Essa semana nós estamos celebrando a semana da Páscoa, né? Semana muito importante para nós cristãos, porque entendemos que em Jesus Cristo nós fomos libertos, né? Libertos da escravidão na qual nós vivíamos, escravidão ao pecado. Nós éramos vendidos ao pecado e fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, né? Era necessário que o Cordeiro de Deus padecesse naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. Na Páscoa era sacrificado um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha, um cordeiro que era substituto daquela família que israelita, que creu naquilo que Deus havia falado. E essa família que creu, todas as famílias israelitas foram libertas, porque creram e confiaram na promessa de Deus e colocaram o sangue nas umbras da porta, e o sangue cobriu os pecados, né? Mas o sangue de Jesus Cristo não só cobre, mas ele tira os nossos pecados. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio para nos purificar dos nossos pecados. Nele nós temos plena redenção. Nele nós temos a nossa filiação, né? E entendemos que um dia também reinaremos com ele. Capítulo 53, ele vai nos dizer quem creu em nossa pregação. Ele começa com essa pergunta: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor, né? Aqui, falando sobre a vinda de Jesus, séculos adiante, né? Isaías usa esse versículo também, ou Paulo usa esse versículo lá em Romanos 10:16, né? Quem crê em nossa pregação, né? É usado parcialmente ali em Romanos 10:16. Isaías olhando lá para frente, dizendo quando o verbo de Deus for encarnado, alguns poucos creriam nele, os judeus o haviam rejeitado, muitas nações haviam rejeitado, alguns poucos reconheceriam esse servo sofredor quando ele viesse a este mundo, né? E de fato foi o que aconteceu, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus o rejeitaram, bem como muitos outros povos, né? Alguns poucos somente creram, né? Versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-mo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum, né? Era muito desprezado. Essa é a profecia de Isaías, né? Olhando para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Foi muito desprezado, né? Ele não era aquele rei que eles esperavam, que viria com toda a pompa, mas ele veio humildemente, veio como um servo, veio como cumprimento dos planos de Deus. Não era aquele que iria libertá-los do jugo do Império Romano, mas era aquele que iria libertar o homem da escravidão do pecado. Todos aqueles que se colocam debaixo desse sacrifício recebem o perdão dos pecados, recebem a vida eterna, né? Essa é a maior libertação que nós temos. A Páscoa, ela significa a libertação de um estado de escravidão para um estado de liberdade que nós temos em Cristo, porque em Cristo nós temos a verdadeira liberdade, não mais para viver debaixo do jugo do pecado, mas agora para viver debaixo do jugo de Cristo, andar ali alinhado com o nosso Senhor, buscando a vontade dele, né? E o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto diz que o propósito dele ter vindo e morrido era ele pagar pelos nossos pecados, ele sofrer em função dos nossos pecados, ele levar as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, né? Ele recebeu o castigo para que nos proporcionasse a paz com Deus, né? Somente através do castigo imposto a Cristo é que nós podemos ter paz, uma reconciliação com Deus. É somente no sacrifício de Cristo que a ira de Deus foi apaziguada e o homem pode se relacionar com Deus graças ao sacrifício de Jesus. Todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o Messias, como Cristo enviado de Deus, que se põe debaixo desse sacrifício, desse sangue, recebe os perdão dos seus pecados e pode viver em paz com Deus, graças aos sofrimentos que foram impostos a ele no nosso lugar. Ele sofreu pelos nossos pecados. Porque nós éramos, o que esse versículo 6 diz, o que Isaías está olhando, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. O texto diz que nós éramos essa ovelha desgarrada, ovelha sem pastor, mas Cristo é aquele que veio para redimir, para nos levar a ele, para nos conduzir a esse aprisco, né? O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós andávamos desviados pelos nossos próprios caminhos, mas o castigo de Deus caiu sobre Cristo para que nós pudéssemos ter paz com o nosso Deus. Ele foi humilhado, como o cordeiro foi levado ao matadouro, né? Ele foi submisso à vontade de Deus. Ele falou: ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus levou os nossos pecados. Jesus foi submisso à vontade de Deus. O juízo caiu sobre ele ao invés de cair sobre nossa vida. Por isso nós celebramos na Páscoa a libertação. Por isso nós celebramos na Páscoa a liberdade que nós temos em Cristo. Lembramos do que nós éramos e o que nós nos tornamos em Cristo, né? O que nós éramos sem Cristo e o que o sacrifício de Cristo nos proporciona quando nós cremos nele, quando nós nos colocamos debaixo desse sacrifício dele, quando nós cremos em tudo aquilo que ele fez por nós, pela fé o reconhecemos como Messias. Nós temos o perdão dos nossos pecados e a nossa redenção. Nós já não pertencemos à escravidão do pecado, mas agora pertencemos à liberdade que tem a todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor, que não mais vive em função do pecado, mas vive em função de agradar aquele pelo qual foi redimido, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esses versículos 10 diante, vai dizer que a Deus agradou Moê-lo. No sacrifício de Cristo, nós temos a ira de Deus
apaziguada, nós temos a propiciação dos nossos pecados, né? A oferta do corpo de Jesus, da vida de Jesus, foi o que apaziguou a ira de Deus sobre nossas vidas, graças ao Filho que se colocou no nosso lugar para que pudéssemos ter vida. O versículo 10 ainda dirá, vai nos dizer que verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, né? Ou seja, verá os seus descendentes espirituais e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Esses versículos fazem alusão à ressurreição de Cristo, né? Que ele não permaneceria na morte, mas ressuscitaria, né? Deus, então, através da ressurreição de Cristo, ele aceita toda essa oferta do Filho, ele aceita o sacrifício de Cristo. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, nós temos aí Deus, então, aceitando essa oferta, levantando o Filho dos mortos, para nunca mais morrer. A Bíblia diz que Cristo foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, Jesus Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer e está sentado à destra de Deus, e um dia vai estabelecer o seu reino, né? Nós aguardamos o cumprimento dessas profecias, o cumprimento do dia em que o Senhor Jesus virá buscar a tua igreja, o dia em que aquelas profecias que ainda não foram cumpridas irão se cumprir literalmente. Aguardamos ansiosamente esse dia. Comemoramos a Páscoa, porque comemoramos a vida de Cristo. Comemoramos a Páscoa, porque nela nós somos lembrados do grande preço que foi pago por nós, da vida de Jesus que foi derramada, mas da vida que não permaneceu no túmulo, que ao terceiro dia ressuscitou, nos dando esperança. O apóstolo Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 15, e os evangelhos narram a sua ressurreição, e nós temos um Deus vivo, poderoso e que intercede por nós. Então a Páscoa é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que Ele vive, e por isso nós podemos viver a vida dele aqui neste mundo. Nós podemos espalhar esse evangelho e proclamar o nome dele a todas as nações. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que essa mensagem da Páscoa, essa mensagem da esperança, possa ser passado para todos os seus relacionamentos. A Páscoa é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de grande esperança, porque nós temos um grande Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Acesse o canal Valmir Quaresma, dê o seu like, siga nós aí no YouTube. Também, além de mim, está postando algumas mensagens. Minhas filhas, a Chelsea e Ashley, também estarão postando alguns cânticos, alguns louvores, algumas coisas que elas estarão fazendo também através do meu canal, tá bom? Deus abençoe, obrigado, que todos vocês possam ter um ótimo dia e possamos lembrar sempre do nosso Senhor Jesus, não somente nessa época. Amém.